O Apocalipse de Lázaro, ou a visão de Lázaro. Introdução. Esta é uma revelação que Lázaro, o irmão de Maria Madalena e Marta, descreveu, sobre o que ele viu nas regiões abaixo, durante os 4 dias em que sua carne esteve morta, antes de Jesus o chamar de volta, e o ressuscitar, como relatado na Bíblia em João 11:38-54. Lázaro relata sobre os tormentos do inferno. Este é talvez o mais recente dos apocalipses apócrifos. James diz que só o viu em francês antigo. Ele ocorre no Calendrier des Bergers, e é descrito por Nizar em seu Histoire de la littérature populaire, e também pode ser encontrado, ilustrado por pinturas do início do século XVI, no extremo oeste da Catedral de Albi. O Apocalipse de Lázaro, assim como o Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Sidraque, Apocalipse da Virgem, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Esdras, e alguns outros apocalipses apócrifos, citam sobre os acontecimentos do inferno, de um período em que Jesus ainda não tinha descido até lá, libertado as almas dos justos, tomado a chave do inferno, prendido Satanás, nem tinha mudado as ordens dos céus, e feito separação entre as regiões da esquerda das regiões da direita, como citado em Pistis Sophia. O Apocalipse de Lázaro fala sobre os 7 pecados capitais, que foram as variações dos 7 filhos que a morte gerou quando se combinou com sua própria essência. Conforme descrito no livro A Origem do Mundo, segue um trecho: a morte então, sendo andrógina, combinou-se com sua própria natureza e deu à luz 7 filhos andrógenos. Estes são os nomes dos machos: inveja, ira, lágrimas, pesar, sofrimento, lamentação, choro amargo. E estes são os nomes das fêmeas: ira, dor, luxúria, pesar, praga, amargura, implicância. Eles tiveram relações sexuais uns com os outros, e cada um gerou 7, por isso eles totalizam 49 demônios andrógenos. E na presença destes, Zoe, que estava com Sabaote, criou 7 forças andrógenas boas. Estes são os nomes dos machos: o admirador, o abençoado, o jovial, o sincero, o disposto, o amado, o fiel. Também, a respeito das fêmeas, estes são seus nomes: paz, alegria, júbilo, ventura, verdade, amor, fé. E destes há muitos espíritos bons e inocentes. E eles nasceram andrógenos, característica do padrão imortal em existência antes deles, de acordo com o desejo de Pistis, para que a aparência daquilo que existe desde o início possa reinar até o fim. Estes são os 7 sentimentos mortais, e seus sofrimentos, apresentados na visão de Lázaro. Primeiro, o orgulho. Segundo, a inveja. Terceiro, a ira. Quarto, a preguiça ou comodismo. Quinto, a cobiça. Sexto, a insaciabilidade ou glutonaria. Sétimo, a luxúria. Observação: o texto original, devido à conversão de idiomas, acabou ficando ao longo do tempo fora de ordem. Tivemos de adaptar para o idioma português, de forma que pudesse ser entendido, sem modificar a essência da escrita e a mensagem que o texto quis passar. Início do texto. 1. Nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, um pouco antes de sua paixão abençoada, estando em Betânia, entrou na casa de um homem chamado Simão, para levar sua restauração corporal. 2. E, enquanto ele estava sentado à mesa com seus apóstolos e discípulos, e estando lá também Lázaro, irmão de Maria Madalena e Marta, o qual nosso Senhor ressuscitou da morte. 3. No que Simão duvidou e rogou a nosso Senhor para ordenar a Lázaro que falasse aos assistentes o que ele havia visto no outro mundo, e nosso Senhor lhe deu permissão para falar. 4. E então o referido Lázaro narrou as coisas que ele havia visto nas partes infernais do inferno, e viu lá muitas grandes e intoleráveis dores, enquanto homens e mulheres pecadores estavam sofrendo. Sobre os orgulhosos. 5. Primeiro, disse Lázaro, eu vi as rodas do inferno bem no alto, montadas em uma colina, a qual era vista a milhares de metros, girando incessantemente por grande impetuosidade, rugindo e rodopiando como se fosse um trovão. E as rodas estavam fixas e cheias de ganchos e grampos de ferro e aço, e neles eram enforcados, e transformados os homens e mulheres orgulhosos por seu orgulho, com seu príncipe, capitão e mestre, Lúcifer. 6. O orgulho entre todos os outros pecados é rei, capitão e mestre, e como rei tem uma grande companhia de pessoas, da mesma maneira orgulha-se de uma grande companhia de vícios. E como um rei guarda aquilo que é dele,
Da mesma maneira o orgulho guarda o povo orgulhoso que está em sua jurisdição. Grande sinal de reprovação é perseverar por muito tempo no orgulho. O orgulho é um pecado que desagrada a Deus acima de todos os outros pecados, tanto quanto a humildade o agrada entre as virtudes. 7. E não há pecado que torne um homem mais igual ao diabo do que o orgulho. Pois o homem orgulhoso não será como os outros homens, mas ele deve ser como o fariseu é com o diabo. E por isso o homem orgulhoso se vangloriará acima dos outros homens. O diabo com ele é como o corvo que tem uma noz dura em sua boca, a qual ele não pode rachar. Então ele voa até um galho, e então deixa cair a noz sobre uma pedra dura até que se quebre. E então ele desce e come-o. Da mesma maneira, o diabo planta o orgulho no homem e na mulher para depois deixá-los cair nas duras dores do inferno. 8. Há tantas diferenças entre o orgulho e a humildade, assim como há entre o joio e o milho, porque o joio, como é leve, é levado facilmente pelo vento, e o vento o carrega, e assim ele se perde. Mas o milho, como é mais pesado, permanece no chão, e é recolhido e colocado nos coletores do fazendeiro, e é guardado para o lucro comum. Já a palha é queimada, perdida ou é devorada pelas bestas. 9. E deste mesmo modo as pessoas orgulhosas são elevadas e aumentadas através da sedução do demônio do inferno, e depois elas caem, pela chuva úmida da morte, que as tornam pesadas e as faz cair pela força de suas rajadas orgulhosas, para a fornalha eterna, e lá devem ser queimadas e devoradas com os horríveis animais do inferno. Sobre os invejosos. 10. Em segundo lugar, disse Lázaro, eu vi no inferno uma inundação congelada como gelo, em que homens e mulheres invejosos mergulhavam até o umbigo e, de repente, sobrevieram sobre eles nuvens de frio e um grande vendaval que os feriam e os machucavam, deixando-os doloridos, e na tentativa de evitar e se esgueirar das terríveis rajadas de vento, eles mergulhavam na água congelada com grandes gritos e gemidos lamentáveis de ouvir. 11. A inveja é a dor e tristeza do coração, perante a felicidade e prosperidade dos outros, e como pecado é soberanamente amaldiçoado, pois a inveja é o contrário da caridade, pois a caridade é a cabeça soberana de todas as vertentes. E pelo qual sentir inveja é um grande sinal de reprovação, pois é por meio deste sentimento que os demônios já sabem quais as pessoas que serão condenadas, da mesma forma como a caridade é sinal de salvação, e é por meio da qual Deus sabe quem será salvo. 12. Pessoas invejosas são companheiras do diabo, pois, se é que um homem invejoso vence, ele fica muito feliz, mas se ele perde, fica zangado consigo mesmo e com os outros. Homens invejosos são tão infectados e corruptos, que bons odores para eles cheiram mal e coisas doces parecem azedas. Do mesmo modo, o bom nome e a prosperidade dos outros, coisas cheirosas, lhes cheiram mal, e coisas amargas para eles são doces, os quais são os vícios, censuras, adversidades e más fortunas, que eles sabem, ou ouvem dizer dos outros. 13. O povo invejoso busca sua riqueza na adversidade do outro, contra o mal do outro, e com o mal do outro, busca o bem para se alegrar. Mas mesmo com isso ainda não está satisfeito, mas com um novo tormento duro e atormentado, pois não dura tanto as suas alegrias, por causa dos desgostos e aflição do coração, por meio da qual eles são atormentados. Pois aqueles que buscam sua riqueza na adversidade de outrem, é como aquele que procura o fogo no fundo da água, ou procura lã nos ouriços. Porque essas coisas são más loucuras e enganos. A inveja é apenas os bens e as felicidades deste mundo, pois o pecado amaldiçoado da inveja não pode subir ao céu. 14. E é um mal difícil de se curar, pois ele cria raízes e fica fixado secretamente no coração. Portanto, é difícil, e é praticamente impossível ser eliminado pela medicina. Portanto, com grandes dores e grandes dificuldades, qualquer um pode se tornar inteiramente infectado por ela. A língua dos homens invejosos se assemelha a uma espada de 3 gumes, que magoa e corta de 3 maneiras. O primeiro magoa outros, e magoa sua própria alma. O segundo magoa aquele a quem ele conta a sua história. E terceiro, ele o mata, porque ele conta a sua história amaldiçoada. 15. Assim termina a inveja e segue o castigo da ira. 16. Em terceiro lugar, disse Lázaro, eu vi no inferno uma grande caverna negra e obscura, cheia de mesas como as de barracas de açougue, ou como as mesas de grandes açougues, enquanto os homens e mulheres indecentes eram perfurados com facas e espadas afiadas, e com longas lanças perfuravam seus corpos, com os quais os açougueiros mais horríveis e temerosos do inferno as cortavam com suas espadas de facas, sem piedade, e incessantemente. 17. Assim como a paz,
faz da consciência de um homem a morada de Deus. A ira amaldiçoa e a torna uma habitação do diabo. A ira, quando se esvai, cega os olhos da razão, pois, no homem irado, a razão é banida. Dessa forma, não há nada que guarde tanto a imagem de Deus em um homem, quanto a cordialidade, a paz, o amor e o respeito ao próximo, pois Deus o Todo-Poderoso estará lá, onde houver a paz, a concórdia e a pura amizade entre amigos. Porém, a ira afasta Deus dos homens, e faz com que o nosso Senhor não permaneça nele. O homem irado é como um homem endemoniado, o qual tem o diabo dentro dele, fazendo-o atormentar e lutar consigo mesmo, espumando pela boca e ranger com os dentes, pela dor intolerável que o inimigo lhe causa na alma. 18. Da mesma forma, o homem irado é atormentado pela ira, e muitas vezes, é pior do que o endemoniado, pois sem paciência eles batem um no outro, causando ferimentos, e dizendo censuras, vilanias, e se entregam de corpo e alma ao diabo, e dizem, e fazem muitas coisas ilegais e vergonhosas. 19. Pela ira, em pouco tempo, o diabo consegue atingir uma geração inteira, ou todo um país. Pois quando a ira se acende, surge o ruído da vingança, que destrói e põe tudo a perder. O que acontece em algum momento, através de um homem irado, é como um ouriço faz com quem mexe com ele, se põe em conflitos com outros. Assim como o pescador perturba a água para que os peixes não vejam a sua rede, e vão para lá para serem levados, da mesma forma, o diabo incomoda um homem pela ira, cegando-o, a fim de que ele não conheça os danos que cometeu, com seu coração irado e cheio de coragem para fazer o mal. 20. Em quarto lugar, disse Lázaro, eu vi no inferno um horrível salão escuro e preto, onde havia uma grande multidão de serpentes grandes e pequenas, enquanto homens e mulheres acomodados pela preguiça eram atormentados com mordidas e picadas de vermes venenosos, os quais os perfuravam em diversas partes de seus corpos, ferindo-os ao coração com dor inextinguível. Das pessoas preguiçosas e acomodadas. 21. A preguiça e o comodismo. A preguiça relatada aqui, são de adquirir os bens espirituais, que devem ser ordenados a Deus. Portanto, eles adoram servir a Deus como devem fazer com o coração e a boca. Mas deve ser também, por uma boa operação e por muitas buscas, pois quem quer que ame a Deus deve saber quem Ele é. Que Ele é o Redentor e o Salvador, e dono de toda a bondade que recebemos todos os dias, e reconhecendo quais os pecados. Grande tolice é quando, por preguiça, no tempo desta breve vida, não reunimos bens de conhecimentos e sabedoria para a vida eterna. Mas hoje em dia muitos são preguiçosos em fazer o bem, e diligentes em fazer o mal, de modo que, se fossem diligentes em fazer o bem como são para fazer o mal, ficariam bem felizes. 22. Também a preguiça é o iniciante do pecado, e é um grande inimigo de Deus, pois ele não deixa os homens e as mulheres buscarem a Deus, e buscarem conhecimentos sobre o seu Criador e Redentor, e que é o remetente de toda a bondade. Eles são grandes tolos, porque se entregam à preguiça aqui, neste pequeno período desta curta vida, e perdem a oportunidade de suas vidas, ao invés de reunirem muitos bens de conhecimentos e sabedoria, que são os tesouros que levam a alma à vida eterna. Mas hoje em dia as pessoas são preguiçosas para fazer o bem, e plenamente diligentes para o mal. E se fossem tão diligentes para fazer o bem como são para fazer o mal, elas estavam cheias de graça. Agora, aquele que descobriu depois de sua morte que não se tornou sábio, então não terá mais do que as boas ações que já fez em sua vida para apresentar, e então sofrerá claramente, e se lamentará pelo tempo que perdeu pela preguiça, e se ele não fez boas ações quando tinha tempo e espaço aqui neste mundo, sofrerá pior ainda. 23. Aqui termina a preguiça e segue o castigo da cobiça. 24. Em quinto lugar, disse Lázaro, vi nas partes infernais um grande número de caldeirões e chaleiras largas, cheias de chumbo e óleo ferventes, com outros metais quentes derretidos, nos quais foram mergulhados os homens e mulheres cobiçosos, para que cumpram e reabasteça sua cobiça insatisfeita. 25. A cobiça é um grande pecado e algo perverso aos olhos de Deus, pois o homem cobiçoso prefere receber mais o dinheiro do que o amor de Deus, e prefere perder a Deus do que meio centavo. Muitas vezes, por um pouco, ele se deita e se antecipa, e peca mortalmente. A fé, a esperança e a caridade que deveriam estar em Deus, o homem avarento deposita em suas riquezas. Primeiro a fé, pois ele acredita ter as coisas necessárias para ele, tem mais credos em seus bens, do que pelo dom de Deus, como se Deus não fosse o suficiente para ajudá-lo, ou como se Deus não tivesse solicitude de seus servos.
26. Também o homem avarento espera ter mais alegria e consolo com as suas riquezas do que Deus pode lhes dar. E também o homem cobiçoso deposita todo o seu coração em seus bens, e não em Deus. E assim o homem e a mulher cobiçosos têm sua caridade em seus ricos baús, cofres e sacolas. O homem avarento tem o seu coração mais ligados aos seus bens do que em Deus. E lá no fundo do seu coração, existe o amor por eles, mas o amor é caridade. Porém, os homens avarentos têm um amor por seus bens. 27. O cobiçoso peca protegendo seus bens, e usando o mal, e amando excessivamente, e às vezes melhor do que a Deus. O homem avarento é capturado na rede do diabo, pelo qual perde a vida eterna, trocando-a por pequenos bens temporais, os quais nem poderá levar. Ele é como o pássaro que entra na armadilha em busca de um verme, e perde a vida, ou como o rato que é levado a uma ratoeira ou armadilha, e perde a vida por um pouco de bacon. 28. Os homens e mulheres cobiçosos são como os vira-latas ou cachorros, os quais mantêm uma carcaça, e quando suas barrigas estão cheias, deitam-se junto a ela, e afastam os pássaros e não os deixam comer, ao ponto deles morrerem de fome, porque os vira-latas não os deixaram comer. Da mesma forma, os avarentos retêm os bens que os pobres não podem obter, e os deixam tingir de fome e os mantêm em sua sujeição. E o diabo mantém os ricos que prejudicam os pobres em sua sujeição. 29. Assim termina a dor dos homens avarentos. Aqui segue a sexta dor do inferno. 30. A sexta dor que eu vi, disse Lázaro, foi um vale com uma inundação fedorenta até a borda, na qual havia uma mesa com toalhas forradas desonestamente, enquanto comilões eram alimentados com sapos e outros animais peçonhentos e tinham de beber da água fedorenta da referida inundação. 31. Pois a garganta é a porta do corpo dos homens. Portanto, quando os inimigos tomam o castelo, se eles puderem ganhar a porta, terão facilmente todo o castelo. Assim, se o diabo puder ganhar a garganta de um homem através da gula, então facilmente ele terá todo o restante, e entrará no corpo acompanhado de pecados, pois os comilões e desregrados consentem em todos os vícios. E por essa causa é necessário ter bons guardas no portão, para que o diabo não entre. Pois quando alguém segura um cavalo pelo freio, ele pode levá-lo para onde quiser. Assim é como o diabo guia o guloso onde ele quer. 32. Pois o servo que é facilmente nutrido se rebela frequentemente contra o seu senhor. Assim a barriga cheia de carne e bebidas é rebelde para a alma, para que não faça boas operações e busque sua salvação. Pois pela gula, muitos estão mortos, os que poderia ter durado mais tempo, e é por isso também que tem um alto número de mortes. Pois o excesso de comida e bebida corrompe os corpos e gera doenças, as quais muitas vezes obrigam e encurtam as vidas. E aqueles que nutrem bem a carne, preparam a carne para vermes, e assim os comilões são cozinheiros de vermes. Um homem de adoração teria vergonha de ser um cozinheiro de um grande senhor, e ainda mais envergonhado ele seria, de ser um cozinheiro de vermes. 33. Os que vivem segundo o desejo da carne, vivem segundo os domínios dos porcos, comendo sem medida como um animal irracional. Este é o porco, como se fosse um carcereiro de pessoas gulosas, os quais ele os mantém em sua ordem e regula suas ações, e por meio do qual ele os constrange e mantém-os em sua prisão, isto é, nos restaurantes e nas cervejarias. E, da mesma maneira que o porco, este homem repousa em um monte de estrumes podres, ou em uma poça de mofo, eles sempre ficam na infecção fedorenta da gula, até ficarem bêbados e sem inteligência. 34. A sétima dor, disse Lázaro, eu vi um campo cheio de poços profundos repletos de fogo e enxofre, de onde saía uma fumaça densa e contagiosa, onde todas as pessoas lascivas eram atormentadas incessantemente por demônios. 35. De todos os 7 pecados capitais, a luxúria agrada mais ao diabo, pois enche e corrompe o corpo e a alma, e pela luxúria, o diabo conquista 2 almas ao mesmo tempo. E muitas pessoas lascivas avançam a si mesmas, e dizem que eles não têm todo o desejo assim por esse pecado. Homens e mulheres lascivos são mais deformados e feios que o diabo por causa da superabundância desse pecado. Ele é como um comerciante tolo que faz uma pechincha de algo que sabe que só terá prejuízos, e depois se arrepende de ter feito um preço tão baixo. 36. Da mesma maneira, saiba que cada homem lascivo terá muita dor, e ele gasta seus bens e o suor de seu trabalho para cumprir e realizar suas concupiscências e prazeres, e depois se arrepende pelos gastos e despesas, e o pior é que ainda está em perigo de sofrer na alma, até que ele se arrependa e faça penitência o suficiente. Os homens e mulheres lascivos que vivem por seus desejos, são atormentados com 3 dores infernais,
que são o calor, o fedor e o remorso de sua consciência, pois são queimados pelo forte fogo de seus desejos sexuais, e são fedorentos por suas imundícias, pois este pecado é todo fedorento e mancha o corpo e a alma. 37. Estes também não ficam sem remorsos de consciência, devido à ofensa que fizeram a Deus. Pois a lascívia é a cova do diabo, em que ele faz cair os pecadores, aos quais muitos ajudam o diabo, lançando-se a si mesmos nela, ou quando não, de bom grado vão até a beira da cova, sabendo que o diabo os lançará nela. Bom é ao homem não dar ouvidos às mulheres, e se puder, bem melhor é não vê-las, para que não sejas contaminado pelos desejos, e muito melhor ainda é não tocá-las. A esse grupo de pecados pertencem também os palavrões, as canções de vilão, os toques desonestos, os que não abominam os cafetinos, as prostitutas, e os que frequentam e perseveram no mesmo erro que esses. 38. Assim terminam os 7 pecados capitais, figurados cada um por si, como Lázaro viu nas partes infernais. Fim. Comentário do editor. Como de costume, deixamos no final, para a meditação, um trecho do texto gnóstico, Retorno ao Eu Eterno, que diz: mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual, não entendem que precisam encontrar a verdade enquanto ainda estão vivos, pois depois que o corpo morrer, eles estarão nas mãos das autoridades. Terão que passar por uma revisão, em seguida um julgamento, e serão jogados em outra carne para a servidão. Há sempre muita dor quando eles descobrem que desperdiçaram suas vidas. Mas cada vida nova é uma chance nova. Quando eles encontrarem a palavra doadora de vida, eles mudarão sua forma de viver, permanecendo com o conhecimento e a sabedoria em seus corações até a hora chegar. E fazendo isso, eles passarão pelos portões de todas as autoridades sem medo. E eles se despirão do fardo da escuridão, que é o corpo, e serão batizados 3 vezes. Eles serão recebidos por aqueles que entregam as vestimentas eternas, a luz perfeita do Espírito, porque eles não são estranhos a eles. E eles se dirigirão para o lugar mais alto, já que se tornaram dignos das glórias indescritíveis, pois eles rejeitaram o mundo e os poderes para serem livres da escravidão do esquecimento. E eles habitarão lá para sempre, com os grandiosos, os imortais, na luz do Pai Eterno. E eles aprenderão da sabedoria imperecível perfeita, e eles viverão e nunca mais morrerão. Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal e acompanhem nossos outros audiobooks. Até a próxima.